iniciar uma parte importante da matéria, que é a parte de dosimetria da pena, né? Aplicação da pena, método trifásico. Primeira coisa que eu peço para vocês, nesse momento introdutório, eu vou passar um panorama geral de como que funciona o método, por que ele existe, quais são as fases, algumas nomenclaturas que são importantes nós recordarmos. Nós vamos trazer aí matérias lá de introdução à ciência penal, certo? Então, abram no 68 do Código Penal, artigo 68. Artigo 68 do Código Penal. Então, o que ele destaca para nós? Vamos ver. A pena base será fixada atendendo o critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, causas de diminuição e causas de aumento. Por que é importante, no primeiro momento, identificar esse artigo? Porque é ele que traz toda a sistemática, a metodologia, o método de como vai funcionar a aplicação da pena. Perfeito? Por isso que este método, nessas 3 etapas que vocês verificaram, que é, primeira etapa, identificação da pena base. Segunda etapa, circunstâncias atenuantes, circunstâncias agravantes. Última etapa, causas de diminuição e causas de aumento. Por isso que esse método, ele é chamado de método trifásico, certo? Método trifásico. De Nelson Hungria, que é justamente o nosso doutrinador, um dos maiores penalistas que nós temos, que é o idealizador do método trifásico de pena. Perceberam que na leitura do 68 nós temos a identificação bem esclarecida das 3 etapas. Pena base, a pena intermediária, que são as circunstâncias atenuantes e agravantes, e a pena definitiva, que nós vamos ter após a aplicação das causas de diminuição e causas de aumento. Dito isso, já são conceitos que a gente precisa ter um cuidado. Então, o que é a pena base? O que é a pena intermediária? E o que é a pena definitiva? São 3 circunstâncias, pessoal, que vão identificar justamente a aplicação do método de aplicação da pena. Quando eu falo de pena base, o que vem no primeiro momento para vocês? Como que vem essa forma de identificação? Pena base. Qual que é o primeiro pensamento que nos vem à cabeça? Pena bruta. Pena bruta, pena em abstrato. Percebam, pena base não soa como algo, como um piso, como algo mínimo, correto? Então, na verdade, a pena base, ela é o momento de início da aplicação da pena. Por isso que ela fala pena base, né? Por exemplo, pena no piso ou pena no mínimo legal. Vocês citaram aí uma circunstância importante, que é a chamada pena em abstrato. O que é a nossa pena em abstrato? Nada mais é do que a previsão lá do preceito secundário do tipo. A característica sancionadora, punitiva, lá é a nossa pena em abstrato. Agora, eu quero chegar a uma pena base, eu vou precisar buscar as informações da pena em abstrato, confere?
Então, se eu pegar o crime de homicídio, artigo 121, tá? Preceito secundário, 6 a 20 anos. Eu tenho uma pena abstrata de 6 a 20 anos, certo? Eu quero fazer o exame da pena base, eu quero examinar qual é o meu piso de aplicação da pena, qual é o meu mínimo que eu vou iniciar, que é justamente a primeira fase que o método me identifica. Eu vou iniciar a partir de qual patamar? Das nossas chamadas margens da pena. Quais são as margens da pena do preceito secundário do homicídio simples? Quais são as margens? 6, 20 anos. Conferir? Por isso que nós vamos ter a chamada teoria das margens. Coloquem isso no caderno de vocês. Teoria das margens. O que quer dizer isso, professor? Teoria das margens. Lembram quando eu estudei com vocês isso lá em Introdução à Ciência Penal? E eu dizia, o direito penal ele tem como um dos principais objetivos regular o que, pessoal? Regular o poder punitivo do Estado. Nós temos os princípios que servem como reguladores, nós temos as penas também que servem como reguladores. E as penas, elas possuem as chamadas margens, entre o mínimo e o máximo legal. Então, basta eu dizer para vocês, eu posso aplicar uma pena base, que é a minha pena de piso, é a pena mínima. Eu posso aplicar ela abaixo do mínimo? Eu, julgador, posso? Não. Por quê? Porque eu tenho uma margem fixada. Eu posso aplicar ela acima do máximo? Não. Por quê? Porque eu tenho uma margem fixada, certo? Então, quando vocês estiverem lá na aula prática de aplicação de pena, que nós vamos ter no dia 15, e vocês estiverem examinando a aplicação da pena base, qual é o primeiro conceito que eu tenho que ter? Eu vou identificar a pena em abstrato e eu tenho que considerar as margens fixadas da pena. Dentro do crime de homicídio simples, a margem ela é realmente larga. Eu tenho 6 a 20 anos. Dificilmente eu vou chegar no 20. Agora, um crime que eu tenho uma margem menor, de 1 a 4 anos, dependendo dos critérios que vão sendo aplicados, dependendo da forma como isso é concretizado na pena, através daquilo que nós vamos chamar das circunstâncias judiciais, na pena base, eu posso chegar acima do máximo. E isso é possível? Não. Então, o primeiro passo é identificar que eu tenho margens que regulam o poder punitivo do Estado. Isso serve como um limite. Perfeito? Limite. Bom, o que seria uma hipótese de pena intermediária? O próprio nome já diz. Nós vamos partir de um momento inicial e chegar num momento intermediário, através da identificação de duas circunstâncias legais, que nós chamamos, primeiro, circunstâncias atenuantes. O que vem de atenuantes para vocês? Diminuição, atenuação, certo? Redução. Perfeito? Então, circunstância atenuante. O que poderia ser que vem à cabeça sem olhar o artigo 65? Sem olhar o 65. O que pode ser uma circunstância que reduz a minha pena? Primariedade? Não sei, vamos verificar, certo? Qual? Violenta emoção. Perfeito. Mais alguma que vem à cabeça? Que pode ser uma circunstância que atenue a minha pena, sem olhar o 65. Menoridade. Se eu sou menor de 21 anos, eu posso ter uma circunstância atenuante. Posso não, eu tenho. Porque depois nós vamos avaliar essas circunstâncias. Elas são de natureza obrigatória de aplicação. Se eu sou menor de 21 anos, eu tenho direito à atenuação da pena. Perfeito?
Então, quando eu adentrar com vocês nas circunstâncias atenuantes do artigo 65, eu vou explicar para vocês quando elas são aplicadas e o motivo pelo qual elas são aplicadas. E qual é o momento? Naquele momento intermediário. Perfeito? Quando eu falo de circunstâncias agravantes, o próprio nome já diz, aquilo que torna mais grave, né, que causa uma maior repulsa social. O colega tinha falado de primariedade. O que vem como antagônico à primariedade? Reincidência. Então, a reincidência no artigo 61. Artigo 61, eu tenho a reincidência. Eu tenho a possibilidade de um crime ser cometido por motivo torpe, ser também uma causa de agravamento, uma circunstância agravante da pena, certo? Então, o que eu estou trazendo para vocês no primeiro momento? Primeiro, acompanha comigo o raciocínio, vamos voltar, certo? Primeiro, eu identifiquei a questão macro, que é o método. O método, ele é trifásico. São 3 fases, ponto final. Segundo, o método ele é dividido em identificar a pena base, identificar a pena intermediária e, posteriormente, se chegar a uma pena definitiva. Certo? Ponto final. Agora, eu preciso identificar com vocês o que compõe a pena base, o que compõe a pena intermediária e como eu vou chegar a uma pena definitiva, certo? Então, o que eu vou pedir para vocês no primeiro momento? Vamos abrir o artigo 59 agora. 59. Artigo 59, ele vai falar das chamadas circunstâncias judiciais, certo? Circunstâncias judiciais. Percebam que no título ele traz da aplicação da pena e abaixo, fixação da pena. Então, muitos acabam estudando a parte de aplicação da pena, lendo a partir do 59. Mas está equivocado. Por quê? Porque primeiro eu identifico qual é o método de aplicação. E o método está onde? No 68. Perfeito? E aí o 68 de natureza remissiva, ele vai dizer o seguinte, olha, nós temos que avaliar as circunstâncias judiciais do 59. Certo? Então, se a gente puxar no 68, vocês vão verificar ali, ó, a pena base será fixada atendendo os critérios do 59. Então, ele traz um caráter remissivo. E o que são as circunstâncias judiciais? Diz, o juiz atendendo a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima, estabelecerá conforme necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Estabelecerá o que, pessoal? A fixação da pena base, certo? Então basta vocês pensarem da seguinte forma: vocês ainda não tiveram contato com o processo penal, ainda não tiveram contato com a divisão relativa à descrição de como funciona uma sentença, de como funciona o caminho, o desenvolvimento regular de um processo. Vocês não tiveram ainda esse contato. O que eu preciso que vocês saibam hoje? As circunstâncias judiciais nada mais são do que examinar todo o contexto fático do ocorrido. Perfeito? Então vamos pensar na seguinte hipótese: nós estamos aqui dentro da sala de aula, eu tranco vocês na sala de aula e toco fogo numa cadeira, certo? Nós vamos ter aí um crime de incêndio. Considerando que muitos de vocês tenham problemas respiratórios em virtude do incêndio, estejam impossibilitados da saída em virtude da porta estar trancada, vai ser necessário um arrombamento. Concordam comigo que a partir das circunstâncias que eu vou examinando deste fato, eu posso chegar à conclusão que isso é mais grave do
que eu simplesmente chegar ali na área externa do aluno, na área de convivência, e tocar fogo numa cadeira, onde não vai ter ninguém ali. Compreender? Por quê? Porque nós vamos ter consequências deste crime mais grave, em virtude daqueles problemas respiratórios que possam surgir aos demais. Nós vamos ter uma culpabilidade, que é a reprovação do crime mais acentuada, que é justamente a intenção do agente em cometer o crime. Eu fechei a porta para que todos, de certa forma, inalassem aquela fumaça. Então, as circunstâncias judiciais nada mais são do que a pescaria. Pescaria, esse é o termo. Eu vou pescando, aí identificando o que se desenrolou no fato. Vamos pensar numa hipótese que a vítima tenha contribuído com o fogo. Vamos pensar numa hipótese que a vítima tenha contribuído, uma hipótese absurda qualquer. Né? Eu peço, tu tem um isqueiro. Não, para que tu quer? Não, eu vou tocar fogo nessa cadeira. Tu não vai nada. Então me empresta. Aí ele me empresta. Concordam que ele contribuiu? Sim, contribuiu. Essa circunstância, ela também vai ser examinada no momento da aplicação da pena. A grande questão é o seguinte: das 8 circunstâncias judiciais que nós lemos dos 59, 7 são negativas. 7. E tão somente uma é positiva. Qual seria a circunstância que eu posso dizer que ela vai contribuir para o réu? Da vítima. Comportamento da vítima. Certo? Então, todas aquelas 7, culpabilidade, antecedentes, motivos do crime, consequências, todas aquelas 7 que estão ali citadas, elas serão, de certa forma, negativas. Então, considerando que na pesca fática, vocês estão fazendo uma pescaria dos fatos, ali diz, o réu tem antecedentes criminais. Antecedentes criminais é uma circunstância judicial, sim ou não? Sim, então ela é negativa. E aí você faz um apontamento, antecedentes criminais. Considerando que a culpabilidade ela é de certa forma acentuada, tendo em vista um grau acentuado de reprovabilidade da conduta. É um exemplo que eu citei aqui para vocês. Eu coloquei fogo numa mesa, fechei todos aqui, todos inalaram fumaça. Certo? Isso é negativo? Sim. Então a culpabilidade ela é negativa. O que eu estou querendo dizer? Eu estou fazendo uma pescaria de elementos negativos. Cada um dos elementos negativos eu vou ter um acréscimo da pena base. Então, se eu examinar a pena em abstrato do homicídio, 6 a 20 anos, a partir de qual piso eu começo a aplicar a pena? 6 anos. Por isso que é piso. Senão não seria piso. Seria termo médio. Senão seria termo máximo. Se eu falo piso, é mínimo. Então eu começo a aplicar a pena a partir do mínimo. E aí vem, acho que o colega tinha questionado, não sei se foi o Murilo na outra aula, em relação à questão das frações. Qual a fração que eu adoto para acrescer a pena base? Se eu examinar do artigo 59, se eu examinar do 59 até o 68, em casa, vocês examinarem todos os artigos, do 59 ao 68, não tem nenhuma previsão legal de critério de aumento. Quanto que eu devo aumentar? Ninguém sabe. Por quê? É subjetivo. Exatamente. Porque a aplicação da pena ela é discricionária, ela é, de certa forma, subjetiva, mas obedecendo limites, obedecendo balizas, que vão ser direcionadas, primeiro, pela própria pena abstrata, segundo, pelas circunstâncias que a lei está prevendo, que estão lá no 59. Eu não posso criar uma circunstância. Não, as circunstâncias estão no 59. Terceiro, eu tenho circunstâncias legais que atenuam ou que aumentam, que é do 65 e do 61. E eu tenho as próprias causas de diminuição e causas de aumento. Compreenderam? Então nós não podemos
pensar que a aplicação da pena, de certa forma, ela é tão somente discricionária. Não, ela não é somente discricionária. Ela também segue um rito de previsão. Agora, eu não tenho um critério para aumento da pena base e da pena intermediária. Lembram que eu falei para vocês que na próxima aula eu vou começar a descrever os conceitos. E lá eu vou citar para vocês, nós não temos critérios estabelecidos para a pena base e para a pena intermediária. Quanto que eu aumento por uma circunstância agravante de reincidência? A lei não me diz. Eu tenho um furto simples de 1 a 4 anos de pena. A lei não me diz quanto eu devo aumentar. Ela só me diz que eu tenho uma circunstância agravante de reincidência. Quanto que eu aumento por uma circunstância judicial de antecedentes? A lei não me diz. Nós vamos se socorrer ao quê? Ao entendimento jurisprudencial. E aí nós temos entendimentos majoritários, entendimentos minoritários, certo? E temos entendimentos excepcionais. Eu vou citar isso para vocês também depois do caderno. O que é o entendimento majoritário? É aquele aplicado, de certa forma, mais recorrente. O STJ entende que eu aumento em 1/6 por cada circunstância judicial negativa ou circunstância agravante, certo? Assim como eu também atenuo. Então, se eu pegar uma pena de homicídio simples, a pena base a pena mínima abstrata é 6 anos. Eu vou iniciar uma pena base em 6 anos. Eu tenho somente uma circunstância judicial negativa, que são os antecedentes. Eu vou aumentar em 1/6. Quanto que é 1/6 de 6 anos? Por quê? 6 anos vezes 1 dividido por 6 anos. Então, cada circunstância judicial eu vou aumentar em 1/6. E esse critério, ele sempre é realizado de acordo com o resultado dessa pena. Então, eu aplico 1/6 de aumento pela circunstância judicial de antecedentes. A minha pena base ficou em 7. Vamos supor que vocês tenham mais uma circunstância judicial negativa. Vamos pegar a personalidade do agente. Aumenta 1/6 de quanto? De 7. E aí gera um problema, porque daí eu tenho que dividir 7 por 6. E aí eu tenho que transformar os 7 anos em meses. 7 vezes 12, 84, e eu vou dividir por 6. Lembram quando eu falei que vocês teriam que fazer cálculo na disciplina? É aí, certo? Mas aí depois a gente vai conversar algumas coisas para não ficar tão difícil, tá? Mas só para fins de entendimento. E se eu tenho 3 circunstâncias? Mesma coisa, 1/6 de aumento sobre o resultado, e assim sucessivamente. Posso aplicar um aumento de 1/8? Posso. Em quais casos que o STJ tem aplicado? Em casos em que nós temos situações que favorecem o acusado nos fatos. Então, o fato, de certa forma, ele não tem uma gravidade tão acentuada. Posso ter um aumento em 1/8. Concordam comigo que 1/6 é maior que 1/8? Sim. Basta eu dividir 6 por 6 dá 1. Se eu dividir 6 por 8 dá menos que 1. Então, o meu aumento seria 10 vezes, exemplo. Compreende? Agora, quais seriam as situações excepcionais de aumento? Casos de maior gravidade, casos excessivos. Olha, a mãe mandou matar o filho, né? O pai matou o filho, o pai estuprou a filha. Casos que geram uma repulsa social maior. Nesses casos, eu posso ter uma pena aumentada acima desta fração de 1/6 e de 1/8.
Inclusive a doutrina ela cita números cheios. Posso aumentar em 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo da gravidade. Esses casos são os casos que nós chamamos de excepcionais, certo? Então, se eu perguntar para vocês qual a fração que o Código Penal adota para fixar a pena base e a pena intermediária, o que vocês vão responder? A fixação no Código Penal. Exatamente. Não há fixação no Código Penal de frações de aumento. Ponto. A partir de onde vem isso? De entendimentos jurisprudenciais majoritários, minoritários e excepcionais. Certo? Eu só tenho uma dúvida em geral que acabou confundindo tudo. Certo. Esse aumento é em relação à pena base ou é em relação às atenuantes e agravantes? As frações de aumento elas são aplicadas na pena base e na pena intermediária que envolvem circunstâncias atenuantes e agravantes, certo? Então foi interessante porque ele decorou justamente dessa tabela aqui. Qual que é a tabela? Isso vocês podem colocar na tabela. Eu tenho a primeira fase, pena base, certo? O que compõe a pena base? Artigo 59, que são as circunstâncias judiciais. Perfeito? Pena base. Se eu perguntar para vocês qual é a primeira fase do método de aplicação de pena, professor, é a pena base, a identificação da pena base, a fixação da pena base, através do quê? Da identificação das circunstâncias judiciais negativas, certo? Elas são negativas. Qual é a exceção? Comportamento da vítima. Isso eu vou colocar para vocês na próxima aula, que eu vou descrever os conceitos, porque isso é importante. Nós vamos falar aí de compensação de circunstância, se isso é possível ou não. O que é compensação, gente? Eu tenho uma negativa e uma positiva, logo eu tenho uma compensação. Eu vou conversar sobre isso, se isso é possível ou não, tá? Qual é a minha segunda fase da aplicação da pena? É a fase da pena intermediária. A pena intermediária, ela é identificada pelas circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes. Circunstâncias atenuantes, artigo 65. Lá ele diz: são circunstâncias que atenuam a pena. E aí se traz um rol. Perfeito? Circunstâncias agravantes, artigo 61, certo? Então, a pergunta do colega é o seguinte: as frações que o senhor identificou como possíveis de aumento, elas são aplicadas em quais etapas? Na primeira e na segunda, certo? Então, aquela fração de 1/6 ou 1/8, ela é aplicada nessas hipóteses, da primeira e da segunda fase, certo? Primeira e segunda fase. Agora, qual é a nossa terceira fase da aplicação da pena? Causas de diminuição e causas de aumento. Lembrando, da onde nós estamos extraindo essas fases? Artigo 68 do Código Penal. Perfeito? Então, a nossa terceira fase, causas de diminuição
causas de aumento. Qual pena eu vou chegar nesta fase? Pena definitiva. E aí nós vamos ter que recordar de alguns conceitos, gente. E são duas situações de extrema importância. Primeiro, eu tenho, olha para mim, termina de copiar, olha para mim. Eu tenho previsões de causas de diminuição na parte geral do Código Penal. O que é a parte geral do Código Penal? Artigo 1º até o artigo 120. Nós vamos ter descrição de causas de diminuição e causas de aumento na parte geral. Vou citar um exemplo de uma diminuição. Quando eu tenho crime de tentativa, artigo 14, inciso 2, está lá na parte geral. Certo? Mas eu também vou ter previsão na parte especial, quando eu tratar dos tipos penais específicos, do 121 ao 358, 59. Hoje nós já estamos aí ultrapassando 360 tipos penais. Compreender? Então nós vamos ter a possibilidade de avaliar as causas de diminuição e de aumento nessas duas partes do Código Penal. E quais serão os critérios de redução ou de aumento? São critérios especificados no tipo. Abram o 14, vamos abrir o artigo 14. Abram o 14. O que o 14 diz? Vamos lá, aqui ó. Diz o crime. Inciso 2, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Concordam comigo que eu tenho uma uma indicação de quanto eu tenho que diminuir? Diferentemente da primeira e da segunda fase. Aqui eu não tinha uma identificação legal. O Código Penal não indicava quanto eu teria que reduzir ou aumentar na primeira e segunda fase. Na terceira fase ele indica. Compreenderam? Na terceira fase ele indica. Abram o 121, parágrafo 1º. 121, parágrafo 1º. Vamos para um tipo penal específico. 121, parágrafo 1º. Se o agente comete um crime impelido de motivo relevante, valor social, moral, sobre o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Nós também temos quanto ele deve diminuir, certo? Agora, abram o 121, parágrafo 2º, letra B. 121, parágrafo 2º, letra B. O que ele está me dizendo ali? A pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de 1/3 até a metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento da sua vulnerabilidade. É uma causa de aumento, gente. E nós temos a fixação, a identificação, a indicação de quanto eu devo aumentar. E aí nós vamos aumentar em qual fase? Na terceira fase. Então, quando vocês escolherem o piso legal, o piso, que é o mínimo, pena em abstrato, quanto é que é o mínimo do homicídio simples? 6. Comecei aqui.
Tenho circunstâncias judiciais negativas? Professor, não tenho nenhuma. Segue o baile. Qual é a pena base? 6. Tenho uma, professor. Acresce de 1/6. Quanto é que é 1/6 de 6? 1 ano. Pena base fica em 7. Aí eu vou para a segunda fase. Na segunda fase, que é a minha pena intermediária, eu pergunto: tem circunstância que atenua a pena do indivíduo? Professor, ele é menor de 21 anos, está lá no artigo 65, vocês vão olhar o mês. Então você vai reduzir em 1/6. 1/6 de 7. Compreendeu? 1/6 de 7. Eu sei que 1/6 de 6 dá 1 ano. Ou seja, 1/6 de 7 dá um pouquinho mais. Perfeito? Dá 2. Dá 1 ano e 2. Então eu diminuo 1 ano e 2. Fala. Professor, é porque nesse caso, como a conta é desse jeito, vai influenciar se o primeiro diminui ou se o primeiro aumenta. Sempre diminui, depois aumenta. Sempre diminui. Que é justamente, muito boa pergunta, que é justamente o que o método do artigo 68 destaca. Eu diminuo, depois eu aumento. Próxima aula, eu vou avaliar com você se eu posso diminuir nessa fase abaixo do mínimo. Nós vamos ter algumas disposições jurisprudenciais sobre isso. Mas vamos pensar na seguinte hipótese hoje, só para fins de esclarecimento. A minha pena base estava em 7, certo? Cheguei na segunda fase, na intermediária, e eu entendo que existe uma circunstância atenuante. E eu vou reduzir em 1/6, certo? Daria um pouquinho mais que 1 ano. Mas vamos deixar uma redução de 1 ano, só para a gente não ter discussão agora. Ela estava em 7 na pena base, eu cheguei na pena intermediária, eu tenho um atenuante, reduzo. Foi para 6 anos. Pergunto, tem agravante? Não, não tem. Então a minha intermediária é 6 anos. Agora eu venho para a definitiva. Pergunto, tenho causa de diminuição? Vamos pensar numa hipótese que eu tenha a previsão do parágrafo 1º do 121, que é a violenta emoção. Eu tenho que reduzir de 1 a 1/3, certo? Vamos considerar que vocês reduzam em 1/3 de pena. Quanto que é 1/3 de 6? 6 eu divido por 3, dá 2. Então eu tenho que reduzir 2 anos. 6 menos 2, a minha pena fica 4. Pergunto, tenho causa de aumento? Não, professor, não tenho. Qual é a minha pena definitiva? 4. Mas aí o aluno diz assim, tá, professor, mas só um pouquinho. A pena mínima é 6 e a pena máxima é 20. Eu posso ficar abaixo do mínimo legal? Pode, quando? Na pena definitiva. E aí na próxima aula, quando eu trouxer toda a parte conceitual, discussão de súmula, aí nós vamos começar a discutir essas etapas. Perceberam que esse exemplo que eu dei para vocês é o exemplo mais básico. Porque vai acontecer de eu ter 3 circunstâncias negativas, de eu ter um agravante, um atenuante e um agravante, de eu ter uma causa de aumento e não ter nenhuma diminuição. Por isso que é importante se fazer o que nós chamamos de pescaria das circunstâncias do fato. Antes de iniciar todo o método, você pega uma folha e começa a identificar quais são as circunstâncias judiciais que os fatos me trazem, negativas. Nenhuma, segue o barco. Tem circunstância atenuante prescrita no fato? Olha, professor, a questão diz que ele é menor de 21. Escreve ali, circunstância atenuante, menoridade. Tem um agravante? Olha, professor, está dizendo que ele é reincidente. Escreve. Faz a pescaria das circunstâncias. Tem alguma possibilidade de imediato que o fato me descreve como uma causa de diminuição? Eu posso pensar, o fato pode me dizer que o crime foi tentado. Se o fato está dizendo que o crime foi tentado, eu já tenho uma causa de diminuição da parte real, que é o artigo 14. Professor, mas como eu vou saber as causas de aumento? Como que vocês vão saber quais são as causas de aumento que existem?
o fato ele vai estar descrito ali, concorda? No relatório de sentença. Você precisa pegar o Código Penal, fazer um cotejo daquele tipo penal. Vamos pensar no furto. Olha, professor, está dizendo que ele furtou durante a noite. Será que furtar em repouso noturno é uma qualificadora ou é uma causa de aumento? Tem que olhar o artigo. Próxima aula, nós vamos discutir qual é a diferença de qualificadora para a causa de aumento. Tem diferença. Tem circunstâncias que qualificam o crime. E tem circunstâncias que aumentam a pena. É diferente. É diferente. Certo, gente? Eu vou parar a gravação aqui. E aí depois a gente segue. Para ficar nessa parte inicial. Ó, ficou 40.